Amém? Abre 2 Reis. Amém, irmãos? Capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo 6. Acharam? Vamos ler. Versículo 8. Ora, o rei de Arã, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. O rei de Arã, da Síria, estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar. Está cortando, irmãos. Muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado, e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram quantas vezes? Uma só vez, nem duas, ou seja, várias vezes. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso, e mandou chamar seus servos e lhes interrogou: não me podereis descobrir quem afinal é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos respondeu, ponderando: meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Diante do que o rei determinou: ide, vede onde se encontra ele, vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. Gente, ele mandou cavalos, carros e um pequeno exército. Não foi assim não? Como era o exército? Grande. Mas peraí, era para trazer só um homem. Para que tanta gente para trazer um homem só? Para que tantos carros, tantos cavalos e um exército grande para trazer um só? Né? Diga assim: quem tem o Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, dá muito trabalho para o diabo. Não é verdade? Quem aqui tem dado trabalho a Satanás? E vai dar mais. Diga: eu vou dar mais. Olha o que diz. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade, ou seja, ficaram ao redor. Onde Satanás fica, né? Ao redor? No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Gente, para que cavalos e carros de guerra? Um batalhão. Era um homem só. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? Pergunta para o seu irmão: o que haveremos de fazer? Olha, tem carros, cavalos e um exército em grande número contra nós. E o profeta acalmou-o, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Em seguida Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, ó Senhor Deus, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim a Yahvé: rogo-te que firas estes homens de guerra de cegueira. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Diz amém. Fique de Bíblia aberta, ainda em pé, feche os olhos, consagre esse momento ao Espírito Santo. Não há Deus maior. Isso.
bem suave. Não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou os céus, criou a terra. Invoca a presença do Espírito Santo. Criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Pode sentar, em nome de Jesus. Então, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Quem pode abrir os olhos de alguém, senão o Espírito de Deus? Por mais que a gente fale, irmão, a única pessoa que pode abrir teus olhos aqui essa noite é o Espírito Santo. Amém? Porque se o Espírito Santo não abrir os teus olhos espirituais, você não vai poder enxergar as coisas que são notórias no mundo espiritual, coisas que são controversas, aquilo que você ama e deseja, coisas que combatem contra a sua fé, coisas que anulam a presença e a ação do Espírito Santo na sua vida. Existem coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas existem coisas que lutam contra, sim ou não? E aqui, o jovem que estava, o moço que estava com Eliseu, de manhã cedo ele olha, ele percebe as coisas que estão contra. Isso lhe causa medo, isso lhe causa desânimo, isso lhe causa uma série de sentimentos que nada tem a ver com a genuína fé em Deus. Mas através do Espírito Santo, quando o homem de Deus olha e tem a visão real da situação, porque quando você olha com o olhar do Espírito Santo, quando você olha com a revelação do Espírito Santo, você é capaz de ver aquilo que o próprio Deus está fazendo no mundo espiritual para que você saia um vencedor dessa situação. Amém? Muito bem. Então ele orou e pediu: Senhor, faz com que ele veja, faz com que ele enxergue, faz com que ele perceba. E hoje, talvez essa seja a minha oração, para que você consiga se afastar do pecado, para que você consiga entregar totalmente a tua alma a Deus, para que você consiga ter uma vida frutífera, para que você consiga ter a esperança da vida eterna, para que você consiga participar das iguarias da mesa de Deus, para que você consiga receber a grande força que vem do Senhor, como disse o salmista, que toda força e fortaleza vem de Deus. Então é necessário que o Espírito Santo te revele os meios de Deus, a forma de Deus agir. É necessário que você tenha uma percepção que não é humana. Pastor, e será que Deus quer me mostrar tudo isso? Claro, lá em 2 Timóteo 2,13 diz que ele não pode negar a si mesmo. É função, é propósito de Deus revelar aquilo que está oculto.
É propósito do Espírito Santo abrir o nosso entendimento. O Espírito Santo está aqui na terra com um propósito, e ele entrou na nossa vida, não só, como alguns dizem, como um selo de Deus. Ele vem como a revelação de Deus, ele vem como a luz de Deus para nós. E é claro que onde há luz, as trevas são dissipadas. Quem crê assim? No momento que você acende uma luz, é claro que não há mais trevas no lugar. Então, irmão, como que você pode acreditar que o Espírito Santo está em você e que as trevas foram dissipadas quando você comunga do pecado? Como que você pode acreditar que está cheio da presença do Espírito Santo quando o pecado faz parte do seu dia a dia? É claro que se o Espírito Santo é a luz de Deus na minha vida, se ele me ilumina, se ele me dá o entendimento notório do que acontece no campo espiritual, então, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho o entendimento necessário para me abster do pecado, para me afastar do que é ruim. Amém? Pois bem, preste bem atenção nisso. Levanta a sua mão e diga: Senhor, hoje pelo Espírito Santo, eu quero entender justificação, eu quero entender a entrega total a Deus, eu quero entender uma vida frutífera, eu quero entender a esperança da vida eterna, eu quero entender o que significa o arrebatamento, a grande força que vem do Senhor e o afastamento do pecado. Mas eu sei, Senhor, que somente pelo Teu Espírito eu posso entender as coisas que não são inteligíveis pela raça humana, não são coerentes ao homem natural. Abra em 1 Coríntios 2, voltemos a esse texto. Podemos? Vamos lá. Versículo 9. Como está escrito, por quem? Diga Isaías. Capítulo 64, versículo 4, viu? Só para vocês saberem. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Irmão, como é que aquele moço poderia ver um exército de Deus se o Espírito Santo não mostrasse? Amém? Às vezes você diz: Deus não me abençoa. Você não sabe a quantidade de soldados divinos, você não sabe a quantidade de exércitos celestiais que te acompanharam desde a hora que você abriu o olho hoje de manhã até a hora que você chegou aqui na igreja. Você não sabe a quantidade de livramentos que Satanás tentou te matar e Deus te deu livramento hoje. Você não sabe a quantidade de guerras que teve para você chegar até a igreja hoje aqui. Deus moveu um exército enorme a teu favor. Havia todo um exército satânico sitiando você, tentando tirar você da presença de Deus, mas os exércitos do Senhor foram lá a teu favor. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o buscam e o temem. Enquanto você busca e teme a Deus, os exércitos do Senhor estão ao teu redor. Isso não é uma questão apenas de enxergar, é de crer. Mas pastor, eu quero ver. Então a Bíblia diz: se credes, verás. Se você crer, vai ver a glória de Deus. Quem crê assim? Abra aí na carta de 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 1 diz: Simão Pedro, apóstolo, sim ou não? Não. Primeiro ele diz escravo. Olha que coisa linda, né? Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Por que e apóstolo? Apóclion, enviado. Só. Eu sou escravo, minha função, escravo e enviado. Para onde ele mandar eu vou. Fechou aí?
Não tem nada de super Deus, super máquina espiritual. Não existe nada disso. Vamos quebrar esse conceito diabólico que criou dentro dessa igreja neopentecostal, que ser apóstolo quer dizer ser um semideus, porque o apostolado nada mais é do que ser enviado. Amém? Quem aqui é enviado por Deus a pregar o evangelho? Levanta a mão. Então eu estou diante de apóstolos aqui. Estou diante de apóstolos. E não podemos aceitar outra coisa porque é incoerente. É incoerente. Eu participo coerentemente do evangelho. Eu não participo dessa incoerência insana e totalmente abstrata que se prega hoje. Eu tenho que ser coerente com a palavra. Amém? Então vamos lá. Olha o que o cara diz, cheio do Espírito Santo. Escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente o quê? Valiosa. Olha o que ele fala, igualmente. Ele não se coloca acima de ninguém. Ele fala igualmente valiosa. Não existe essa coisa de eu sou maior do que você. Eu sou o fura-bolho catapiú. Eu sou o bonzão. Não. Isso é agora que o pessoal gosta de idolatrar homem. Ele está dizendo, a minha fé é igualmente a do evangelista, que é igualmente do diácono, que é igualmente aqui do Bruno, que é igualmente do obreiro, que é igual do Francisco aí, obreiro, igual, nossa fé é igual, amém? Vamos lá. Graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento. A graça e a paz é multiplicada onde? A graça é o favor não merecido. A paz é a consequência de recebê-lo. Seja isso multiplicado aonde? No pleno conhecimento de quem? De Deus e de Jesus nosso Senhor. Amém? Quer dizer que se não houver o pleno conhecimento, não há multiplicação da graça e da paz. Seu divino poder nos concedeu tudo. Lembra poder? Poder, que significa? O que significa esse poder? Pregar. Amém? Falar. Não é dom. Ele está falando do poder de pregar o evangelho. Vamos lá. Ele está falando do dínamos, explosão. Amém? Poder. Poder de pregar o evangelho. Vamos lá. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Você tem que ser coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Se você tem o Espírito Santo, você é co-participante da natureza de Deus, ou seja, da natureza santa, e por isso você é livre de quê? Das paixões que há no mundo. Quem entendeu isso? Crente tem que estar caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando? Não. Se ele se colocar no devido lugar, cheio do Espírito Santo, você é coparticipante da natureza divina. Como Deus é santo, você tem que ser santo. Sede santo como santo é o vosso Pai celestial. E quando você é coparticipante da natureza divina, automaticamente você está livre da corrupção das paixões. Ou seja, elas podem até bater na sua porta. O diabo pode vir até tentar você. O amiguinho ou amiguinha pode vir até buscar você para uma saída para qualquer canto ruim aí do mundo. Mas você já não está mais sujeito a essas coisas. Você já tem o supedâneo, a base. Você já tem como vencer todos os convites do diabo. Você já tem como vencer os exércitos do inferno. Porque agora você tem o Espírito Santo que está mostrando o caminho. Amém ou não amém? Muito bem. Por isso mesmo, verso 5, aplicando todo o vosso esforço, é necessário ou não? Irmão, não existe consagração. Franklin, não existe consagração. Franklin, não existe consagração se não houver aplicação de esforço. Entendeu, Franklin?
Entendeu, amada? Quer dizer, eu tenho que me esforçar? Tenho. Jurandir, se eu não me esforço, como é que vai? Que trabalho é que eu posso exercer que seja bom se eu não me esforçar? Então, a santificação, o processo de santificação, de ser cheio do Espírito e de receber a natureza de Deus, requer de mim e de vocês uma coisa chamada aplicação. Eu tenho que me aplicar a isso. O pastor Dantas falava segunda-feira aqui, com muita propriedade, sobre a questão do culto da segunda, que muita gente falta no culto da segunda e, pelo que eu estou vendo, no da quarta também. Mas isso é falta de aplicação. Porque quando você precisa de um tratamento, você tem que ir lá, sim ou não? Vamos falar de morte espiritual. O que é morte? Primeiro morte, depois morte espiritual. O que é morte? É fechar os olhos e catactum, né? Já foi. Depois só paletó de madeira e chão. Quem quer morrer aqui? Alguém? Alguém? Levante a mão ou cale-se para sempre. Graças a Deus, senão eu ia mandar botar uma camisa de força e levar lá para cima e expulsar o cão, que isso é espírito de morte. Presta atenção. Como ninguém quer morrer, é porque ninguém é doido. Viver é bom. Entendeu? Tinha uma mulher que o marido morreu, ela estava lá do lado da cova. Você não era para ter morrido, você não era para ter morrido. Me leva com você, me leva. Ela escorregou e caiu dentro da cova. Quando ela caiu lá dentro, ela gritou: me tira daqui! Quem que quer morrer, irmão? Então presta atenção numa coisa. Se o marido ouvir, você diz: ah, bicho hipócrita, né? Mas ele diz assim, ó: por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude. A virtude, a fé, e o conhecimento, a virtude. A virtude, a fé, e o conhecimento, a virtude. Eu vou ter que somatizar as coisas. Se eu não fizer essa soma, eu não vou conseguir chegar à natureza divina. Amém? Então, acrescente. Diga assim para o seu irmão: acrescente, irmão. A virtude, essa aplicação do esforço, essa virtude que vem de Deus, né? A sua fé. A vontade de fazer a coisa certa, a uma fé. Aí, você pega o conhecimento e aplica a sua virtude. Porque você pode aplicar a virtude à fé, mas sem o conhecimento, essa fé não tem valor nenhum. Então, é porque muita gente tem vontade de servir a Deus. Muita gente. As igrejas evangélicas ou pseudo-evangélicas, tem muitas falsas evangélicas, e tem muitas religiões que não são evangélicas também, estão hiperlotadas de pessoas que têm essa vontade e essa fé, mas por falta do conhecimento aplicado à virtude, eles estão buscando Deus da maneira errada. Então, o conhecimento é necessário a qualquer tipo de aplicação de investimento espiritual. Amém? Se eu quero buscar a natureza divina, eu tenho que me aplicar à virtude, levar essa virtude à fé, mas também levar o conhecimento à virtude. Uma coisa a outra. Entendeu, Frank? Uma coisa a outra. Pastor, mas esse conhecimento vem do Espírito de Deus? Sim. Vem por revelação? Vem. Vem do alto? Vem. Todo dom perfeito e toda dádiva só pode vir de lá. Daqui não vem nada. Amém? Porém, precisa que você leia a Bíblia. Precisa que você ore. Precisa que você venha para o culto. Precisa que você estude. Como eu estava falando sobre a morte, eu sou velho, estou esquecendo do que eu ia falar. Vamos supor que você que não quer morrer, porque não é doido, pegou um câncer. Só supor. Você não pegou. Amém? Porque tem crente que é tão viciado nessas coisas de hoje, que diz: está amarrado, já está me amaldiçoando, está amarrado. Ô irmão, para com isso. Escuta primeiro. Vamos supor que você pegou um câncer. Aí o médico chega para você e diz assim: vai fazer químio, rádio e iodoterapia. Se não, morreu. O que é que tu faz, negão? Tu vai ficar em casa ou tu vai correr para fazer a químio, a rádio e a iodoterapia? Vai fazer. Mas pastor, é horrível. Já me disseram que é triste, que dói, que cansa,
que exaure, né? A irmã que trabalha na área de saúde deve me informar melhor, não é isso? É muito triste, né, a situação? Geise. Mas a pessoa vai, não vai, Geise? Sofre, mas vai, né? E não pode quebrar, pode? Porque é todo um processo, né? Isso para se livrar da morte física. Agora eu pergunto, existe uma eternidade no inferno aí garantida para aquele que não tiver a natureza divina. E a Bíblia está dizendo, você tem que ter essa virtude ligada à fé e tem que ter o conhecimento ligado à virtude. Você vai buscar e vai se esforçar, se esmeirar nisso. Porque senão você vai morrer para sempre, você vai para o inferno. Aí eu pergunto, por que muitos irmãos pulam os cultos? Pulam os momentos que tem com Deus de oração. Daniel tinha 3 momentos que não quebrava nada fazia ele quebrar. Nem a cova dos leões fez ele quebrar os 3 momentos dele com Deus. Aí eu pergunto, por que os crentes de hoje, eles não têm esse compromisso com a própria alma? Esse zelo pela vida espiritual. Vida humana, ele investe. Vida espiritual, não. Ah, pastor, é porque eu estou cansado. Sabe como é, né, pastor? Sei, preguiçoso. Só que o problema é que você está negligenciando a parte mais importante, que é o conhecimento de Deus. Pastor, mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo no final. Isso aí é a fé mais burra que existe. Não tem essa fé. Fé sem conhecimento é destruição. Quem está entendendo isso? Oséias 4:6. Pode ter fé, sem conhecimento é destruído. Você precisa buscar com força, porque a cura só vem quando tu tiver, Franklin, a natureza divina. Aí tu vai enxergar o que o olho não vê. O que vai acontecer? Presta atenção. Fala com o Franklin aqui, eu estou falando com o André acolá, estou falando com a Luana, estou falando com a Regina, estou falando com todo mundo aqui. Presta atenção. Quando você dispõe disso tudo, viu, Luan? Para tu não pensar que eu não estou falando também. Quando você dispõe disso tudo, o que acontece? Vem lá a pombagirazinha assim, ó. Não sei rebolar não, mas deve ser assim, né? Aí você bateu o olho, você não fica... Não. Isso é o cão, rapaz. Querendo me cercar. Besta. Está cheio de saudade de Deus aqui. Amém? Tu tem revelação do Senhor. Vem aquele negócio no coração. Não vou para a igreja hoje não. Hoje eu não vou não. Hoje eu vou ficar em casa assistindo a Maria do Bairro mesmo. Aí tu escuta aquela vozinha do Espírito Santo já dizendo: isso é o cão, rapaz. Vai para a igreja, homem. Está entendendo? Quer dizer, é uma virtude ligada ao conhecimento, ligada à fé. Você tem atitudes vencedoras porque você tem a visão de Deus. Então, se você não tiver essa visão, o diabo vai sempre derrubar você. Tem uma irmã que diz assim: eu não vou hoje não, que hoje me deu uma dor de barriga. Que dor de barriga? Bota a mão, repreende e vai para a igreja. Hoje eu estou com dor na perna, hoje eu estou com dor no braço, hoje eu estou com dor de cabeça. Irmão, mais um motivo que você tem de ir para a igreja. Porque o diabo está te setando que você vai vir para a igreja e vai receber virtude. Olha o que a Bíblia diz: e recebereis virtude. O que é virtude? Poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se você tem poder ligado a quê? Vamos lá? A fé, poder ligado à fé, conhecimento ligado ao poder. Você se torna uma pessoa o quê? Divina. Entendeu? Você se torna uma pessoa divina. E o diabo tem medo de gente divina. Gente com natureza divina não perde para o inferno nunca. Gente com natureza divina não cai na esparrela do inferno nunca. Gente com natureza divina não se afasta, não se esfria, não escandaliza. Gente com natureza divina é capaz de fazer aquilo que eu falei no início, de frutificar, de entender sobre arrebatamento, de conhecer as coisas que são desconhecidas pelos homens naturais. Diga comigo: todos nós somos dispenseiros de Deus. Mas o que quer dizer isso? É que Ele nos outorgou conhecimento. 1 Pedro 4, verso 10, fala que nós somos dispenseiros. Ele nos outorgou coisas preciosas. Quem admite isso? Tem coisas preciosas para você. Diga: eu quero.
Mas é quando você percebe uma coisa, que está lá em Efésios 5, 15 e 16, que é muito interessante para aquele que tem o Espírito Santo. Porque tem gente que diz que tem o Espírito Santo, mas quer coordenar seu próprio tempo. Vamos ver o que está lá em Efésios. Efésios 5, verso 15. Ainda bem que vocês estão ligados. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Vem cá, alguém pode andar em sabedoria sem o Espírito Santo? Não. Então tenha cuidado, porque tem muita gente insensata. Eu não entendo como é que o irmão, tanto tempo de igreja, faz assim. Eu não entendo como é que o irmão ou a irmã, né, ainda é desse jeito. Ô irmão, insensato. Não está seguindo a orientação do Espírito Santo. O que é uma pessoa insensata? É aquela que sabe, mas não faz. Sabe o certo, mas não pratica. E sabe que vai quebrar a cara e continua fazendo errado. É insensato. Aí veja. Andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade. Quem crê nessa oportunidade que está tendo agora? Porque os dias são o quê? São maus. Aproveite, irmão, que tem culto na igreja. Tem gente que diz assim, por que tem culto segunda, quarta, sexta, domingo, o pastor ainda inventa um sábado aí? Ô irmão, era para ter todo dia, como era antigamente, sabia? Antigamente era todo dia. Porque eu estou ficando velhinho, está ficando difícil carregar essa cruz sozinho, viu? Tem que me ajudar. É para ter um irmão aqui para pregar na segunda, outro na terça, outro na quarta. Senão daqui a pouco fica só. Não dá. Não dá só para um. Meu sonho de consumo é ter um pregador todo dia aqui na igreja. Sabia? Todo mundo cheio do Espírito Santo e a igreja empolvorosa. Cheio do Espírito Santo. Sem negócio de venha pegar o sal, venha pegar a lua, venha pegar o não sei o quê. Hoje você vai pegar o crucifixo não sei de quê, a vassoura que leva não sei o quê. Irmão, sem palhaçada. Vem porque quer receber o Espírito Santo, porque quer buscar Deus, porque ama o Senhor, porque quer ter a natureza divina. Amém? E sem negócio de estratégia. Vou criar uma estratégia. O irmão disse, eu vou criar uma estratégia, pastor. Eu vou fazer o seguinte, aí começa... Sabe, para chamar jovem é assim, para chamar velho é desse jeito. Eu acho que deve ser assim, para chamar velho deve ser doando dentadura, para chamar jovem é caixa de chocolate, para chamar... meu Deus, para com isso. E o Espírito Santo? Amém? O Espírito Santo que está em você faz tudo. Vamos lá. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Não seja falto de juízo, porque tem gente, pelo amor de Deus, que juízo passou longe. Não é verdade? Mas buscai a vontade, qual seja, compreender qual é a vontade do Senhor. Pergunta para o seu irmão, você já entendeu qual é a vontade de Deus para você? Aí, irmão, através do Espírito Santo, eu entendo, e você deve entender também, que existem dons, amém? Mas, esses dons, eles advêm daquela coisa que eu falei na semana passada, de você entender a sua realidade interior, de você entender o propósito do coração, do seu próprio coração, porque um dia nós seremos julgados pelo Senhor, e a realidade, a verdade das coisas serão reveladas pelo Espírito Santo. Mas antes disso, como Deus é bom e maravilhoso, Ele está revelando a você e a mim a nossa própria realidade. O que nós somos interiormente, por trás dos bastidores, por trás das luzes, dos holofotes evangélicos, gospel. Ele está nos mostrando quem somos. O Espírito Santo nos revela quem somos, para que a gente mude. Amém? Então a realidade, diga a realidade interior, 1 Coríntios 4, 5, o propósito do coração, porque o propósito do coração de cada um, também está lá em 1 Coríntios 4, 5, o propósito do coração. Qual é o propósito do coração? Olha o que diz aqui, portanto,
Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas. Vem cá, o Espírito Santo já veio ou não? Há 2000 anos e ainda está aqui agora, amém? Então quando ele vem, ele vai revelar, e ele está revelando. Vai ter uma revelação no dia do juízo, maior ainda. Mas agora, a função do Espírito Santo é revelar o que está em treva, amém? Quais são as trevas que estão em nós, que não deveriam estar lá, através da luz que ele traz, para eu poder ser iluminado. Então vamos lá. Qual é o propósito do meu coração? Real. Não real. As obras de cada um, ele revela. Primeiro ele revela a mim, as minhas próprias obras. Depois, na prática, boa ou ruim, os outros vão percebendo quem nós somos. Sim ou não? Ninguém é besta, né? Você pode dizer que é a melhor pessoa do mundo, mas quando a gente olha para você, quando olha para a sua vida, quando olha para o seu Facebook, quando olha, né? Vai olhando o dia a dia, vai vendo que o negócio é podre. Podre. Fede a inferno. E aí é que é o ruim da coisa. Que tem muito crente fedendo a enxofre. Muito crente fedendo a enxofre. E ainda não caiu a ficha. E olha que o Espírito Santo está falando. Tudo que você fizer pelo seu corpo físico, Deus tem revelado. Tudo. Toda a nossa fidelidade é revelada pelo Espírito Santo. Primeiro a nós, depois aos outros. Amém? Então, qual é o propósito disso? Diga, número 1, porque todos seremos julgados. Diga, número 2, o julgamento é diante do tribunal de Cristo. Número 3, todos nós seremos julgados e recompensados ou não. Diga, número 4, as nossas obras serão julgadas. Diga, número 5, as motivações serão julgadas. Número 6, o resultado de cada um será julgado. Resultado importa muito, porque haverá julgamento sobre isso. Número 7, porque uns serão coroados e outros não. E número 8, alguns serão envergonhados e outros serão exaltados. Um cuidado que eu tenho que ter com essa realidade. Por isso que o Espírito Santo me vem para fazer com que eu passe por um processo. Quem quer saber qual é o processo? Diga, ser lavado, justificado. Faz assim um dedinho, ser lavado, justificado, santificado. Pastor, onde é que o senhor encontra essas 3 coisas? Eu vou dizer para você, para quebrar teu galho. 1 Coríntios 6, versículo 11. Veja. Mas antes do 11, só para você poder entender. 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Tem gente que quer se enganar. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros. Quem está vendo aí adúlteros? Então aquele pastor que disse para mim que se ele mexesse com a questão de adultério na igreja dele, ia perder os membros tudinho, ele está pregando só para gente que vai para o inferno. Você me acredita um pastor chegar para me dizer isso? Ai, missionário, não mexe com isso não, porque a igreja lá quase toda está nessa situação, a igreja quase toda está assim. Ah, eu vou mexer, vai perder a membresia toda? Eu digo, então você está pregando para homens e não para a glória de Deus. Porque o nosso Deus faz separação entre luz e trevas. Sim ou não? Quem está em trevas, que venha para a luz. Ele é a luz do mundo. E quem andar nele, jamais andará em trevas. Amém? Eu estava no versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Há uma diferença aqui de efeminado e sodomita, porque o efeminado é o que tem jeito. É a mulher que tem jeito de homem e o homem que tem jeito de mulher.
Isso é efeminado. O sodomita é aquele que pratica o sexo, entendeu? Homem com homem, mulher com mulher, sodomia. Essas eram as práticas de Sodoma e Gomorra. O que nós chamamos de lesbianismo e homossexualismo. Mas só o jeito já é condenado. Então, de vez em quando eu vejo em rádio, tem um abençoado de um pastor, qualquer dia desse eu ligo para dar uma conversada com eles. Pastor, está quebrando demais, irmão. Endurece mais esse... O cara fala meio efeminado no rádio, eu digo, não dá, meu irmão. Tu já foi, mas não é mais. Quem entendeu isso? Se o Espírito Santo te curou, tu está curado. Não tem mais negócio de ficar quebrando aí a munheca, de estar falando fino, de estar desafinando, ou então a mulher engrossando voz e usando calça daquelas largas, né, assim bem machão, e andando assim todo quadradão. Não, meu irmão, vamos ajeitar esse negócio. Cada um no seu cada qual. Amém? Então ele diz... nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí eu fico pensando, ladrão, roubador e avarento. 3 categorias de gente que mexe com dinheiro, né? Avarento é o que gosta, que ama o dinheiro e faz tudo pelo dinheiro. Está assim de gente avarenta nas igrejas. Se você disser, olha, vai ter uma campanha e você vai entrar com 100, sair com 1 milhão, corre todo mundo para dentro. Avareza. Hoje o povo é que nem peixe, é pego pela avareza. Irmão, tu quer um carro, tu quer uma casa, corre para a igreja, faz campanha que tu vai ficar rico. Avareza. O avarento não herdará o reino de Deus. Então, amados, vocês que estão nessas igrejas que pregam a avareza, que ensinam a avareza e que chamam o povo para a avareza, vocês estão indo para o inferno. Quem está entendendo isso? Ah, mas pode ser do bispo, ou do apóstolo, ou do não sei. Não importa de quem seja, meu irmão. A igreja é para ser de Jesus, não é de um homem. Está contra a palavra, está indo para o inferno. Quem está entendendo isso? Eu não sei nem se tu vai ter uma bicicleta. Eu só posso te dizer uma coisa. Aprende a andar. Eu tenho certeza que se um dia você aprender a andar, pode ser que você consiga uma. Sendo a vontade de Deus. Porque diz assim, tudo que pedires a Deus, sendo a vontade dele, ele o fará. Se não for, é melhor andar a pé do que com o diabo numa bicicleta, sim ou não? É melhor a pé do que com o diabo numa Land Rover. Tem tanto crente avarento, andando de carro importado, indo para o inferno. Então, cuidado com essa avareza, esse diabolismo evangélico. Porque é um diabolismo evangélico. Essa doutrina da prosperidade que foi gerada no meio evangélico e que todo mundo vive avareza. Cuidado. Outra coisa é o ladrão e roubador. Quando eu falo do ladrão, é aquele que tira, é aquele que pega, né? E leva embora uma coisa de alguém. Não é isso, o ladrão? Pega o ladrão, pega o ladrão. Estava andando com a bolsa, o cara passa a mão na bolsa e sai correndo. Isso é o ladrão. Qual a diferença do ladrão para o roubador? Sabe, Jurandir? Não? O roubador chega assim, Jurandir, tu é meu amigo, né? Me empresta aí 10 mil, te pago semana que vem. Olha, ainda dou 100 de juro. Semana que vem, mas não disse o ano. Quando tu chegar cobrando, ele diz, irmão, não te preocupa, depois do arrebatamento tu recebe. Esse é o roubador. Entendeu não? O roubador é aquele que tira o que é do outro, mas de uma forma diferente. O outro confiou nele e ele não devolveu. Deus confia a gente o nosso dinheiro. Ele entrega o salário na nossa mão. Ele nos dá tudo para a gente viver. Mas 10% é de quem? É do Senhor. A oferta é de quem? Do Senhor. O dízimo é de quem? Do Senhor. O que é que eu faço? Para não ser um roubador, eu devolvo o que não é meu. Amém?
Tem pastores na internet dizendo que dízimo não é de Deus. Por favor, irmão, hoje eu até tive que tirar um cara que eu amo do grupo, porque coloca coisas sem me pedir a permissão. Quando você assistir qualquer coisa na internet, que você sabe que fere a sã doutrina, que fere a palavra, não poste num grupo. Traz para o pastor assistir com você. Eu vou ter a paciência de sentar contigo como eu tenho com o Rafael. A gente faz uma análise bíblica. Quem concorda? Porque, poxa, tu vê toda a porcaria na internet, filho. Tem muita gente pregando heresia. Se a Bíblia diz que o roubador não herdará, e chega um pastor dizendo que o dízimo não é para entregar, ele está mandando você ir para onde? Para o inferno. Está entendendo isso? Então a estratégia de Satanás não é pegar quem está lá no forró, na lambada, no sei lá o que eu nem lembro mais o nome. Não, é quem está aqui dentro da igreja, tentando ser fiel, lutando contra a carne, né? Lutando contra o eu, contra a avareza, querendo ser fiel ao Senhor. Aí de repente vem o diabo, usa um cara que se diz pastor, chavecando você para ser um roubador da casa de Deus. E tem irmãos que não entendem que é o próprio diabo. Mas pastor, usa versículo da Bíblia. Claro que toda seita é baseada em versículos isolados. Tem um dizer muito legal que eu gosto, que é assim, ó, texto, diga texto, sem contexto, é um pretexto para heresia. Então, se não tem um contexto, o texto é herético. Se você estudar a cadeira de heresiologia, você vai ver como tudo é apoiado na Bíblia. Tudo que esses pensadores, sabe, dessas diversas religiões falam, é apoiado em versículos isolados da Bíblia. E tem muitos que se dizem pastores ensinando o povo a roubar, a ser ladrão, não tem problema, o cara tem um jeitinho assim de mulher, mas tem problema não, Deus é misericordioso, a graça cobre tudo, né? Não é verdade. Efeminado não herdará o reino de Deus. Quem entende isso? Quem está dizendo sou eu ou a Bíblia? O roubador vai herdar? Não, está na Bíblia. Esse roubador está lá em Malaquias, está aqui, escrito na sã doutrina, por um apóstolo abençoado de Deus. Amém ou não amém? Então eu não posso ir contra a sã doutrina, filho, não dá. Me desculpe, mas não dá para ir contra a sã doutrina. O apóstolo Paulo foi muito claro nisso. Então, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, mas só uma, pastor, nenhuma, nem meia, viu? Nada, não beba, nem bêbados, nem maldizentes, pastor, reclamando da vida, maldizente não entra, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavaste, olha aí a primeira palavra, vós fostes o quê? Santificados, vós fostes o quê? Justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém ou não amém? Então, lavado, justificado e santificado, para ser membro de Cristo, propriedade de Cristo, santuário do Espírito Santo. Quem quer ser um santuário do Espírito Santo? Pastor, membro de Cristo está onde? Versículo 15 aí do texto. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membro de meretriz? Absolutamente não. Para o irmãozinho que pega e se prostitui. Irmãozinho que pega o corpozinho, não, mas é porque eu ainda não sou casado. Aí pega uma mulher ou pega um homem e vai se prostituir. Está pegando o corpo de Cristo e tornando o corpo de meretriz, membro de meretriz. Não pode, irmão. Diga para o seu irmão, não pode. Você agora é membro de Cristo. O que mais? Propriedade de Cristo, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de quem? De Deus, e não sois de vós mesmos. Ai, quer dizer que eu não sou mais meu? Não, você não é mais seu não, você agora é de Cristo, e você é santuário do Espírito Santo. Aí tem um irmão ou outro que diz assim, vem aqui para a minha igreja, aqui é o santuário do Espírito Santo. Não,
Está errado, vai ler Bíblia, irmão. Santuário do Espírito Santo somos nós. Amém? Quando você está lá na rua, trabalhando, estudando, fazendo o que você faz no dia a dia, quem está passando pela rua é o santuário do Espírito Santo de Deus. Quando as pessoas olham para você, elas têm que ver, não é a pomba gira andando, não é o pombo giro andando, é quem? É o santuário do Espírito Santo. Mas para você ser santuário do Espírito Santo, você tem que ter a visão que Eliseu orou e disse: Senhor, Pai, que ele veja o que eu estou vendo. Por favor, que eu não aguento mais. O cara anda comigo, o cara dorme aqui na casa que eu durmo, o cara come a comida que eu como, o cara, sabe, me vê orando, o cara me vê em santidade, não dou mau exemplo para ele. Ô Senhor, vivo discipulando, ensinando o cara, ele conhece muita coisa, já viu muita coisa. Sabe, Senhor, ele já sabe que Naamã foi curado de lepra, ele já sabe de tanta coisa, sabe que foi tantos milagres, ressurreições, tudo que o Senhor tem feito, o machado que sabe, que estava lá dentro do rio e flutuou, ele sabe de tanta coisa, meu Senhor, mas ele não consegue enxergar, mesmo tendo visto um machado flutuando nas águas, mesmo tendo visto um general sírio sendo curado, mesmo ele sabendo que o filho de uma mulher foi ressuscitado, mesmo ele sabendo de todas essas coisas, ele não consegue enxergar o teu exército, ele não consegue enxergar a tua proteção. Ô irmão, onde está o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te cobrirá com as suas asas, e sob as suas penas estarás seguro. A sua espada é escudo e broquel. Não tem nada que ultrapasse a espada e o escudo de Deus na tua vida. Quem consegue enxergar a providência do Senhor, o valor da proteção divina. Você tem que enxergar essas coisas que o olho não está mostrando para você, amém? De que eu sou santuário do Espírito Santo. Mas só para concluir, para você dizer assim, mas eu não sou meu? Mas como que eu não sou meu? Minha mãe disse que eu sou, está aqui minha certidão de nascimento. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito e vida. Mas só para que você entenda, eu vou te mostrar por escrito, que você já foi comprado e que você não é mais seu. Quem quer ver? Então pega os olhinhos, esses dois coisinhas pretinho, azulzinho, verdinho, sei lá que cor. O meu é meio caramelo, meio doido assim, sabe? Aí você pega e pula só um versículo para frente, o 20, vai. Vamos ler. O que é que diz aí? O que é que diz? Vamos lá, 6:20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ai, pastor, quer dizer que eu não posso ter vida sexual fora do casamento? Não. Por quê? Porque o seu corpo é membro de Cristo e não pode ser membro de uma meretriz. Não pode ser. Não é mais seu, não pode usar. Pastor, quer dizer, mas a vida é minha, não é sua, foi comprada. Você não pode usar mais do seu jeito. Não é mais do seu jeito. Pastor, mas só um golinho? Não pode. Pastor, mas só um cigarrinho? Não pode. Pastor, mas só uma cheiradinha? Não pode. Pastor, mas se eu vou faltar o culto, porque eu quero ir para tal canto, mas é só hoje. Não pode. Tem culto na segunda? Vem. Tem na quarta? Vem. Tem na sexta? Vem. Tem no domingo? Vem. Mas por quê? Porque você não é mais seu, você é de Deus, e Deus está querendo que você venha. Caiu a ficha? Não. Caiu a ficha? Eu sou da época da ficha. Se não cai, irmão, oh Deus, faz com que eles vejam, porque depois desse tempo todo falando, não dá. Quem está entendendo agora? Fique de pé em nome de Jesus. Sexta, eu continuo. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra
e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.